Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e hoje vamos estudar a relação entre interoperabilidade, compartilhamento de dados, transparência administrativa e a privacidade. Vamos começar definindo a interoperabilidade. A interoperabilidade é a capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto, de modo a garantir que pessoas, organizações e sistemas computacionais interajam para trocar informações de maneira eficaz e eficiente. É por meio da interoperabilidade que softwares de diferentes épocas e concepções podem ser integrados, permitindo o compartilhamento de dados. Ela representa pressuposto básico para o compartilhamento e tratamento de dados no âmbito da administração pública. A LGPD conceitua o uso compartilhado de dados como a comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de banco de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais. A norma determina que os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, para a execução de políticas públicas, a prestação de serviços públicos, a descentralização da atividade pública e a disseminação e o acesso das informações pelo público em geral. A LGPD também prevê que o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas, execução de políticas públicas e atribuição legal, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais. Infelizmente, apesar das previsões legais, até hoje não existe um padrão, um programa ou uma política pública de amplo alcance para pôr em prática a premissa da interoperabilidade. A incorporação de tecnologias da informação no setor público é limitada, tornando evidente o descompasso da informação, não somente entre os setores público e privado, mas entre os próprios órgãos da administração pública de um mesmo poder ou então de um nível federativo. Esse cenário prejudica e pode até inviabilizar a efetivação de políticas públicas, a prestação eficiente de serviços públicos e o próprio acesso aos dados. Devemos também discutir a questão da transparência e da privacidade. No âmbito da LGPD, a transparência é o princípio expresso relativo às atividades de tratamento de dados pessoais. O artigo 2º da LGPD determina como fundamento da disciplina da proteção de dados pessoais o respeito à privacidade. Como já analisamos, os dados obtidos pela atuação dos entes estatais são essenciais para a confecção de políticas públicas. Assim, a coleta de dados deve deixar claro ao cidadão os objetivos da sua utilização, pois diante dessa informação, caberá ao indivíduo escolher se abre ou não mão da sua privacidade. Em termos de gestão pública, o objetivo dessa captação de dados deve se direcionar para a construção de políticas públicas, buscando diminuir o distanciamento entre as classes sociais e, assim, a realização da igualdade. A cessão de dados e a diminuição da privacidade devem ser compensadas pela transparência da administração pública na utilização das informações obtidas, o que deve ser feito não apenas de modo seguro, mas também com base nas ideias de adequação e transformação social. A transparência surge como uma consequência da implantação de condutas administrativas que atendam à LGPD. A administração, para tratar dos dados dos cidadãos, deve, em troca, mostrar-se de forma cristalina. Ao se inserir em rede, a administração pública deve voltar a sua atenção para o respeito à privacidade do cidadão, bem como a proteção dos dados de sua posse. A administração pública deve voltar sua atenção para o respeito à privacidade do cidadão, bem como a proteção dos dados em sua posse. E é com esse comentário que encerramos aqui então a nossa aula de hoje. Não deixe de examinar o seu material de apoio disponibilizado lá na sua área do aluno, para maiores detalhes acerca dos tópicos aqui apresentados. Todos os dias, faça algo que aproxime os seus sonhos da realidade. Persista até concretizar as suas metas. Então, bons estudos, foque na meta e até o nosso próximo encontro.